Já estamos no ar? Vinícius, voz da minha razão. Vinícius? Estamos ao vivo, Vera. Ah, é? Que bom. Então, gente, boa noite. Desculpem aí, vocês sabem, né? É live, o negócio é ao vivo, então, vez por outra, a gente fica assim, né? Não sabe se entrou, sabe? Não tem certeza, né? E aí, na dúvida, é melhor perguntar. E quero desejar a todos vocês que já estão por aqui nos acompanhando nessa live dessa noite de hoje, de 5 de abril de 2023. Hoje o nosso tema vai ser a luta dos trabalhadores na França contra a reforma da Previdência, um exemplo para todos nós. E Fábio Bosco, nosso Fabinho, que já está aqui, que vocês já conhecem, quem acompanha, né, as minhas lives, ele já esteve aqui várias outras vezes para falar de temas internacionais, trazer para a gente notícias sobre vários países, inclusive, e hoje ele vai trazer para nós as informações sobre essa greve. Fabinho, boa noite. Boa Quero noite, Vera. muito lhe agradecer por vir aqui, por ter atendido esse nosso chamado para nos falar sobre essa greve. Eu gostaria que você entrasse, falasse com as pessoas, e depois eu ia dar alguns informes, e depois disso a gente começa a nossa entrevista propriamente dita, tá certo? Tá certo. Então, Olha, então, primeiro, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre esse verdadeiro levante operário e popular que está ocorrendo na França. E antes disso, Vera, queria só falar uma coisa que ocorreu ontem, né, e que teve reflexo hoje, que foi muito triste, que foi uma companheira nossa, uma companheira que é palestino-brasileira, Soraya Misli. O pai dela faleceu. E o pai dela, Vera, a história de vida dele se mistura com a história da luta pela libertação da Palestina. Por quê? Ele aqui no Brasil, é uma das poucas pessoas que vivenciou o que os árabes chamam de Nakba, que quer dizer catástrofe. Foi quando o Estado de Israel foi formado e 2/3 da população de boa parte da Palestina foi expulso. 500 vilas foram destruídas e ele era um desses 800 mil palestinos. Fruto dessa expulsão, ele veio parar no Brasil, né? E uma vez no Brasil, ele sempre queria voltar para a Palestina. Ele dizia: quando eu morrer, eu quero morrer na Palestina, eu quero ser enterrado na Palestina. No entanto, infelizmente, a gente ainda não conseguiu destruir essa coisa terrível, né, que é o Estado racista de Israel, que impede os palestinos de voltarem para suas terras. Então, infelizmente, ele faleceu ontem. Hoje foi o funeral, né, foi o enterro. Então, queria deixar aqui uma homenagem nossa, do PSTU, para a nossa companheira Soraya Misli, desejar muita força, e com certeza nós vamos continuar essa luta para libertar a Palestina. Sem dúvida, também quero aqui externar toda a nossa solidariedade, dizer que nós estamos aqui, desejar toda a força à nossa companheira Soraya, que também já esteve aqui na nossa live, né, falando, inclusive, das lutas das mulheres na Palestina e em outras partes do mundo, e dizer que tanto ela quanto o pai dela e a família dela têm sido um exemplo na luta em defesa da causa palestina. E também quero falar que também no mesmo dia de ontem faleceu a mãe de um outro camarada nosso, que foi de Altino Prazeres.
Semana passada, nós estávamos aqui com o Narciso, que veio falar sobre a greve dos metroviários, e quando foi essa semana, ontem também, né, faleceu a mãe do nosso camarada. Então, nós temos dois camaradas, dois bravos companheiros, que infelizmente perderam seus pais. Deixar aqui o nosso abraço, nossa força para a Soraya e também para o nosso camarada Altino. Bom, Fabinho, daqui a pouco a gente começa a nossa entrevista, porque eu quero falar com vocês também sobre um outro problema hoje, gente, que aconteceu, infelizmente não é a primeira vez, mas não deixa de ser chocante e não deixa de ser aterradora você receber uma notícia, por exemplo, de que um rapaz pula o muro de uma creche e mata a machadadas 5 crianças, né, e deixam 4 feridas, dentre elas 5 feridas e dentre elas uma em estado grave. É uma coisa assim horrenda que a gente vem, inclusive, tendo esse tipo de notícia com cada vez mais frequência, porque isso aconteceu hoje em Blumenau, lá em Santa Catarina, e tem uma semana que isso aconteceu também aqui em São Paulo, que inclusive uma professora, né, com 61 anos de idade, perdeu a sua vida. E eu fico imaginando, a gente se coloca no lugar dos pais, né, de saber que a escola já não é um ambiente seguro para os seus filhos, e nem uma creche é um ambiente seguro para os seus filhos, porque está à mercê de uma coisa como essa, dos profissionais de educação que vão à escola trabalhar e não sabem se voltam vivos, né? Não sabe como vai ser, e assim tem sido a vida da classe trabalhadora brasileira, essa insegurança constante, essa incerteza constante, porque isso foi em Santa Catarina, hoje, a semana passada foi aqui em São Paulo, e hoje também viveu um drama muito grande, que não foi um ataque, né, mas foi na escola da Maré, a polícia fazendo uma batida, né, contra o tráfico, né, atrás de traficantes e tal, e sai de forma desordenada dentro da escola, dentro de uma escola, e precisava ver o desespero dos profissionais, dos estudantes e certamente dos pais dessas crianças e desses jovens na manhã de hoje. Então, hoje foi um dia realmente muito, muito, muito difícil para os filhos, para os pais, para os profissionais de educação, numa sociedade como essa, que é uma sociedade doentia. O sistema capitalista tem dado mostras de que é uma sociedade que está se tornando insuportável a vida dos mais pobres e da classe trabalhadora nessa sociedade. Nós precisamos urgentemente concentrar os nossos esforços na organização, na mobilização e na construção de uma outra sociedade, com outros parâmetros, porque não é possível a vida desse jeito, porque é uma insegurança constante, é o problema da fome. Saiu uma matéria, ontem, saiu uma pesquisa no dia de ontem, dando conta de que no Brasil 23% da população não sabe, não tem comida, não tem segurança se vai comer. Quer dizer, você vai para a escola, não tem segurança se volta vivo. Você não tem segurança se vai comer, né? Você não tem certeza se vai comer. Para 23% da população. Você tem 50% da classe trabalhadora, mais de 50% da classe trabalhadora, que não tem o que fazer porque não tem trabalho. Então, veja, nós precisamos criar as condições para resolver os problemas dessa sociedade. Nós não podemos jogar os nossos destinos e creditar as nossas vidas nas mãos dos governantes, porque são os mesmos. São os mesmos. É verdade que Lula ele está assumindo o governo agora, que vai completar 100 dias. Isso é verdade. Mas não é o seu primeiro governo. É o seu terceiro governo dele diretamente. É o quinto governo do PT. Quinto.
apresentou um arcabouço, né, que traz um novo marco fiscal para o país, onde não tem uma vírgula no seu projeto que trate de solucionar o problema do desemprego, do aumento dos salários, do fim da inflação, de ter uma meta para construir e resolver os problemas graves da moradia, porque é outro problema também que se tem, que é a insegurança de onde você mora. As pessoas que são mais pobres hoje, quando chove, não tem nenhuma alegria, tem medo da casa desabar, da casa encher, de perder as suas coisas, de perder as suas vidas. Então, não tem um projeto, não tem. Agora, no arcabouço fiscal do governo, tem uma coisa que, inclusive, levou ao elogio do presidente do Banco Central, e levou também a traçar elogios e garantir a confiança nesse pacote, que foi a Federação dos Bancos. Ou seja, para os bancos está assegurado todos os seus interesses. O pagamento da dívida pública vai seguir garantido regiamente. Agora, a nossa vida está essa coisa, esse caos. É um caos a vida da classe trabalhadora brasileira, dos mais pobres, principalmente, dos professores, dos filhos da classe trabalhadora, da juventude, filhos da classe trabalhadora, dos indígenas desse país, dos negros, das negras nesse país. Nós precisamos arranjar as condições necessárias, buscar dentro disso construir uma sociedade que a gente possa viver com tranquilidade, que a gente tenha segurança de coisas que são básicas para a existência humana, que é a preservação da natureza, a preservação da vida, ter o que comer, ter onde trabalhar, saber que se você tem os seus filhos, você tem futuro, que você, enquanto jovem, tem futuro, que os idosos da nossa sociedade vão ter o direito, quando chegar a uma certa idade, vai ter o direito à aposentadoria, que vai poder viver depois de prestar anos e anos de sua vida produzindo para a sociedade, ele vai ter direito ao descanso, que é o que o sistema capitalista quer tirar do conjunto da classe trabalhadora. Aqui no Brasil, com as reformas que já foram feitas, a gente vai falar disso depois, e no mundo inteiro também. Porque quem é que imaginaria que nós estaríamos hoje, em 2023, discutindo no mês de abril as manifestações que vêm ocorrendo na França contra a reforma da Previdência Social. E aí é disso que nós vamos tratar na noite de hoje. Fabinho, conte para nós, né? E agora esse é o tema da nossa entrevista. Como é que está esse movimento? Como é de fato, na verdade, antes disso, fale para nós, que projeto de reforma é esse? Que proposta de reforma é essa que tem levado os trabalhadores e o povo francês se levantarem em luta há vários dias, que tem ocupado os telejornais internacionalmente, com os seus levantes, com as suas manifestações? Por que é que o povo da França e a classe trabalhadora se levanta contra o governo de seu país e contra essa reforma de previdência social? O que é que ela traz que é tão danosa aos trabalhadores e ao povo francês? Então, Vera, olha, no dia 10 de janeiro, a primeira-ministra, ela se chama Elisabeth Borne, ela apresentou uma proposta de reforma da Previdência. Assim como é aqui, toda vez que o governo fala em reforma da Previdência, é ver como impedir os trabalhadores de se aposentarem, né? Você sabe disso. Então, a proposta da ministra, essencialmente, ela aumenta a idade mínima de 62 anos para 64 anos, ela aumenta o tempo de contribuição de 42 anos para 43 anos, ela elimina regimes especiais de algumas categorias muito importantes e sofridas, como é o caso dos ferroviários, dos eletricitários. E, olha só, você vai lembrar do Brasil, hein, Vera? Adivinha se os militares estão na reforma? Então? Não, os militares não estão na reforma.
que nem a que nós tivemos, a última aqui no Brasil. Então, os militares, eles continuam com a situação anterior, né? Podendo se aposentar mais cedo, com menos tempo de contribuição. Então, essa foi a proposta da primeira-ministra, que tem todo o apoio do governo Macron, né, do presidente Macron. E aí, o que está acontecendo, Vera? Olha só, o movimento ainda está ocorrendo, tá? Então, o movimento não cessou. Só que, imediatamente, as centrais sindicais, mesmo aquelas centrais sindicais mais pelegas, né, tipo a CFDT, que é a maior do país, e a Força Operária, que também é uma central sindical importante, essas são mais devagarzinha, né? Até o movimento sindical mais combativo, né, que é o Solidaire, a União Sindical Solidaire, eles se juntaram numa coisa que chama intersindical e passaram a chamar dias de luta, né? Nesse dia de luta, o que acontece? Ele, no começo, era principalmente manifestação, né? Então, no dia 19 de janeiro, houve o primeiro dia de luta. 1 milhão de pessoas nas ruas, nas principais cidades do país. Mas, de lá para cá, aconteceu já 10 dias desses, né? 10 dias de luta, e no meio disso, o governo Macron estava tentando votar a proposta no parlamento francês. O parlamento francês é igual ao brasileiro, ele tem o Senado, né, que em geral é uma Câmara menor, mais controlada, e eles têm lá um negócio que eles chamam Assembleia Nacional, que é equivalente à nossa Câmara de Deputados. Né? E aí o que aconteceu? Ele conseguiu votar no Senado, mas ele não conseguiu votar na Assembleia Nacional. E o regime político francês, né, a democracia liberal francesa, ela dá poderes para o presidente impor por decreto uma lei. Imagine você. Então, como ele não tinha voto na Assembleia Nacional e a maioria da população estava contra a reforma, ele deu uma canetada e impôs a reforma contra o povo. E aí você imagina, né? Defensor da democracia. Isso é a democracia. Essa é a democracia da França, né? A democracia da França. Esse Macron pensa que ele é o Napoleão Bonaparte do século XXI, entendeu? E aí o movimento cresceu, né? Teve no dia 28 de março, bom, antes disso, teve um pedido de voto de censura na Assembleia Nacional. Se o voto de censura vence, a primeira-ministra e seu governo caem, a reforma está anulada, só que o presidente pode chamar nova eleição para o parlamento. Então, em geral, os parlamentares não gostam de terminar o mandato deles mais cedo. Então, é muito difícil esse voto de censura passar. E, olha, bateu na trave. Faltaram 9 votos para votar o voto de censura, né? Então, o Macron, ele sobreviveu e a primeira-ministra dele sobreviveram. Mas os dias de luta continuaram. Então, por exemplo, no dia 28 do mês passado... Aí agora, graças ao parlamento que traiu também, né? Do parlamento nunca é bom a gente esperar muito, né, Vera? Às vezes dá crise lá e a gente se favorece. Mas, em geral, o parlamento é feito para atender os negócios das classes dominantes, né, da burguesia. Isso é o parlamento, quando a gente fala de democracia burguesa, democracia liberal, o nome que quiser dar, democracia parlamentar, é tudo a mesma coisa, é para defender os interesses das classes possuidoras. E lá não é diferente. Mas aí o movimento na rua, ele aumentou. Então, por exemplo, no dia 28 do mês passado, a manifestação de rua teve 3.500.000 pessoas. Isso na França, Vera, a França tem uma população menor que no Brasil. Isso equivale a 5% da população na rua. É como se aqui no Brasil tivesse 11 milhões de pessoas na rua. E foi uma coisa extraordinária, porque não foi só Paris e as cidades maiores.
tinha qualquer cidade, tinha uma manifestação, tinha um protesto lá. E os protestos, eles, desde que começaram no final de janeiro, eles foram se misturando com outras formas de luta, né? Uma delas, bastante interessante, é os bloqueios das vias públicas, né, ou rodovias, onde há as rotatórias, né? Esse tipo de protesto foi uma, digamos assim, uma contribuição do movimento dos coletes amarelos, que ocorreu há algum tempo atrás, que privilegiava esse tipo de tática. Então, em vários lugares da França, os trabalhadores vão lá e bloqueiam essas rotatórias e acabam inviabilizando o tráfego, né? E se misturou também uma outra forma de luta que é a mais importante para nós, que é as greves, né? E as greves, às vezes, elas não se limitavam a um dia. Às vezes eram o que eles chamam lá de greves recorrentes. Elas continuavam no dia seguinte ou nos dias seguintes. Então, olha só que interessante, Vera. Das categorias em greve, como fica muitos dias, acaba tendo um impacto sobre o país, né? Por exemplo, os coletores de lixo de Paris, eles ficaram em greve durante tanto tempo que acumulou 9 toneladas de lixo em Paris. Então, ficou aquela situação difícil, né? Uma situação sanitária difícil. Outra coisa, os trabalhadores das refinarias, através dessas greves recorrentes, eles foram reduzindo a distribuição de combustível pelo país. Então, por exemplo, naquele dia 28 de março, cerca de 20% dos postos de gasolina na França ou não tinham nenhum combustível ou passavam algum período sem combustível, né? Ou seja, parcial ou totalmente sem combustível. Outras categorias importantes transportes, né? Principalmente os ferroviários, onde também teve as tais greves recorrentes. E junto com isso teve professores, também, que é uma categoria bem importante por lá, e estudantes, tanto em universidades como em escolas. Então, olha só você, é uma mistura. Você tem a mobilização na rua, você tem bloqueios de estrada e você tem greves recorrentes em algumas categorias que têm muito impacto na vida do país. Então, isso que eu abri aqui a nossa conversa dizendo, isso é um tipo de um levante operário e popular em todo o país. Viu, Vera? E tem apoio da maioria da população. Então, é uma coisa extraordinária, é um exemplo para os trabalhadores de todo o mundo. Aí eu estou sem. Aí você falou de todas essas formas de manifestação, os bloqueios, as greves, as manifestações populares, estudantis, a questão dos transportes, essas greves que vão acontecendo. Me diga uma coisa, e no meio disso tudo tem repressão, né? Muita repressão. Além da grande repressão que foi o decreto, depois não ter passado no Congresso, ou seja, democracia é coisa que, no país da democracia, né, na invenção da democracia, que é o berço, né, digamos assim, que é a França, tem dado um exemplo de que a democracia dos ricos é para os ricos mesmo, né? Porque tem esse interesse. Qual é a forma, como é que o governo tem reagido diante dessas manifestações para conter esse levante que existe popular, estudantil e da classe trabalhadora na França? Porque Então, na TV aparece uma coisa e outra, mas não aparece assim tão. Então, olha só, eu acho que tem 2 mecanismos que são bem importantes que vale a pena a gente comentar aqui. Tem um que a gente conhece aqui no Brasil e tem outro que a gente não conhece do jeito que é lá, né? O que a gente conhece é polícia militar na rua, tropa de choque e repressão aberta contra o movimento, né? Uhum. Então, lá na França, o governo ele constituiu um corpo especial de repressão. Seria tipo uma tropa de choque,
que chama Brave M. Esse pessoal é extremamente violento. E a violência contra as manifestações, ela cresceu nas últimas, tá? Nas primeiras estava light, nas manifestações de rua, tá? Agora, bloqueio de estrada, piquete em porta de refinaria, é tudo na porrada, viu? É uma violência enorme. Por exemplo, teve um colega ferroviário que perdeu um dos olhos, né? A vista de um dos olhos, fruto dessa ação dessa polícia violentíssima. No meio dessa luta contra a reforma da Previdência, tem outras lutas acontecendo. Tem É para obrigar os trabalhadores a trabalharem. Então, tem uma outra, só para citar esse caso da repressão policial, né, que ocorre numa região que está tendo uma luta contra a privatização da água. Né, porque lá é o seguinte, tem um período do ano que tem pouca chuva, então tem menos água, e tem um período do ano que tem mais chuva, tem mais água. Então, eles querem fazer uns reservatórios enormes, não para atender a população, para atender as empresas do agronegócio. Imagine você. E aí, o pessoal foi lá protestar, a polícia fez uma repressão exemplar, 350 feridos, tem 2 pessoas em coma. Né? Então, é uma repressão terrível desses corpos especiais em particular. Mas tem um outro jeito que é diferente do Brasil, que é o seguinte, é um negócio que eles chamam de requisição. Então, o patrão ele pode requisitar um trabalhador em greve por julgar que o serviço é essencial, aí trabalhar. E se a pessoa não se apresenta, se o trabalhador não se apresentar, ele pode levar uma multa enorme ou ser preso. Olha só, porque aqui no Brasil tem os tribunais que decidem isso, né? Não é o patrão que vai lá e fala... Demite também, processa, tem essas coisas. Agora, prender, porque não vai trabalhar... Numa greve, Então, tem esse processo de requisição, que ele é enfrentado pela via da união dos trabalhadores, os piquetes nos locais de trabalho, que acaba criando uma situação que você vai impedindo que a requisição termine com as lutas. Né? Então, é interessante a gente ver que, hoje por hoje, né, Vera, como o capitalismo ele não está conseguindo melhorar o nível de vida da população em nenhum lugar do mundo, o que acontece é que a classe trabalhadora começa a brigar. Né? E, como não há nada a oferecer por parte dos governos capitalistas, o que eles fazem é uma repressão exemplar para ver se consegue, desta forma, derrotar a luta dos trabalhadores. Derrotar os trabalhadores, conter a luta, calar os trabalhadores e impor a reforma goela abaixo. E ao mesmo tempo, você veja que no meio disso, além da retirada desses direitos, que não foi uma concessão de nenhum governo, de nenhum empresário à classe trabalhadora, são conquistas da classe trabalhadora que o governo está expropriando, está retirando dos trabalhadores para o favorecimento dos grandes capitalistas. E, junto com isso, por exemplo, aqui no Brasil, você falando dos trabalhadores que apanham, que são requisitados, que podem ser presos, aqui no Brasil, a história dos trabalhadores apanharem nas manifestações e nas greves é uma coisa que acontece muito, e agora, junto com isso, a gente tem tido cada vez mais denúncias de trabalho análogo à escravidão. E se esse tipo de reforma, junto com as reformas trabalhistas e o alto índice de desemprego, consequentemente, isso tende a se espalhar mundo afora. Né? Com o alto índice, por exemplo, que tem também de trabalhadores pelo mundo, refugiados, seja por conta das guerras, seja por conta da impossibilidade de sobrevivência nos seus respectivos países, que se lançam ao mundo e tem aumentado absurdamente o trabalho semelhante ao trabalho escravo. E como a gente já pôde constatar, o sistema capitalista ele não tem nenhum pudor. E no meio de toda essa grande crise, o que a gente vai vendo é que a degradação das condições humanas vai ficando cada vez mais ampla mundialmente e se torna cada vez mais aprofundada.
porque eu estava vendo, inclusive, uma manifestação, você falando da França, e eu lembrando das manifestações que também estão ocorrendo no Reino Unido, que estão ocorrendo na Inglaterra. Depois, se você puder dar por aí, dar um informe de como estão essas manifestações, seria bom para o pessoal também saber, porque ontem estava passando uma reportagem que tinha um congestionamento imenso de umas 7 horas de carro para poder atravessar de um país a outro, que tem a ver com essas manifestações, mas também estava falando da escassez de alimentos hoje, por conta da força de trabalho, que não tem gente para trabalhar na produção, e que tem a ver também com as condições de trabalho altamente precarizadas, tem a ver com a falta. Isso na plantação, no cultivo, né? E na produção de alimentos, mas também nas cidades tem muita informação também de que tem locais que estão fechando porque os trabalhadores estão se recusando a trabalhar naquele contrato que chama 0 hora, que você trabalha quando é conveniente para a empresa, e depois você fica sem direito a nada, só recebe por aquele instante que você trabalha. E aí tem gente que está se sujeitando a passar qualquer coisa, mas desse jeito também não dá para viver. Então, se você puder contar só um pouquinho assim, disso, assim, para a gente, só para dar se você puder, 2 minutinhos. Então, Vera, na Europa, os países estão tendo uma inflação que eles não vivem há muitos anos. E os trabalhadores, eles estão brigando para ver se, né, se eles conseguem manter o seu poder aquisitivo, porque isso acaba levando um achatamento salarial e uma deteriorização das condições de vida enorme. Então, o centro das greves por salário é o Reino Unido, né? Onde está a Inglaterra, né? Então, isso daí se misturam coisas, né? Então, a gente tem um processo, por um lado, de uma decadência internacional das economias capitalistas, que também está se refletindo nos países ricos, né, nos países imperialistas. Então, é algo que já vem, pelo menos, desde 2007, 2008, em que existe uma queda na economia, mas não tem uma recuperação que consegue recompor a mesma situação anterior. E aí o peso da crise vai para as costas da classe trabalhadora, né? Porque os grandes grupos estão ganhando dinheiro, viu? Mas são os trabalhadores que acabam pagando por isso. Aí isso se misturou com outras coisas, né? Uma delas foi a invasão da Ucrânia pela Rússia, né? A Ucrânia é uma grande provedora de trigo, de alimentos, né, para o mundo, e isso acabou mexendo no mercado de energia europeu também, porque a Rússia, quem provia a maior parte do gás, era a maior provedora, né, de gás e de petróleo para a Europa. E aí, fruto dessa invasão, isso teve que ter uma briga pelos mercados europeus. Aí entram as empresas americanas que querem tomar conta desse mercado, e as empresas europeias aproveitaram para disparar os preços. Então, subiu muito os preços de energia, né? Então, calefação, gasolina, né? Calefação, se eu não me engano, aumentou, não, energia elétrica aumentou 17%, né? Então, essas condições, essa mistura de condições, que no Reino Unido ainda se soma o problema do Brexit, né? Que também criou outros problemas de impacto econômico sobre a população, está fazendo com que a classe trabalhadora tenha que se mexer para poder tentar manter o seu nível de vida. Então, é um fenômeno que não é só europeu, ele está ocorrendo em várias partes do mundo, né? Nós acompanhamos aqui os nossos irmãos e irmãs peruanos, né, lutando contra o governo da Dina Boluarte, contra as mineradoras que destroem o meio ambiente e os meios de vida, né, das comunidades que vivem ao redor desses grandes empreendimentos de mineração. Então, tem várias partes que estão correndo essas lutas que são muito importantes, né? Tem a ver com essa crise capitalista, se somaram outros elementos, porque você vê, outro dia, por exemplo, o governo da Arábia Saudita
em acordo com outros governos da OPEP, resolveram reduzir a produção de petróleo. Quando eles reduzem a produção de petróleo, aumenta o preço internacional. Então, tudo isso vai concorrendo para criar um ambiente em que a classe trabalhadora está sendo duramente achatada, né? E aí, à medida que ela consiga se unir, ela acaba se levantando e brigando para tentar manter seu nível de vida. Sobreviver. Manter a dignidade e sobreviver. Olha, obrigada, Fabinho. Gente, vou parar de estar explorando aqui Fabinho, porque ele veio para falar da França. Eu já peguei aqui, né? Já peguei a carona aqui, aproveitando que ele sabe dessas informações, aproveitei para ele informar para a gente também, né? Bom, agora, Fabinho, me diga uma coisa. Você me falou de tudo isso. Me conta uma coisa. Como é que tem agora nessas manifestações na França, frente ao ataque do governo francês, em aliança com o Senado, né, com essa casa, e como é que tem se portado diante disso a esquerda francesa? As várias organizações de esquerda francesa. Fala para nós dessas organizações e como ela tem se portado diante do governo, diante dessa reforma e diante dessas manifestações. Então, olha, Vera, em geral, na esquerda francesa, o setor mais forte é liderado por um senador, que é reformista, né? Que é o Mélenchon. Ele tem uma organização que chama França Insubmissa. Ele tem por trás de si boa parte das organizações de esquerda, de um jeito ou de outro, ou integram essa organização dele, como é o caso, por exemplo, do Partido Operário Independente, que aqui no Brasil é o pessoal do trabalho, que está lá dentro do PT, na França eles estão dentro desse movimento, desse senador reformista, mas também tem outras organizações que querem construir alianças eleitorais com ele, né? Que é o caso típico de uma outra organização que chama NPA, né? Que o pessoal equivalente aqui no Brasil seria algumas correntes que estão dentro do PSOL. Então, essa é a principal expressão da esquerda francesa. Agora, a política dele é uma política de tentar, por meio das instituições da democracia liberal francesa, atender às necessidades dos trabalhadores. Algo parecido como o PT faz aqui, ou o PSOL faz aqui, né? Ou seja, não vai dar certo, né? Mas, então, essa é a principal expressão da esquerda. Tem setores que estão à esquerda dele, se organizam de forma independente, como é um caso de um grupo que rompeu no ano passado, em meados do ano passado, com esse partido que eu citei aqui, o NPA, e construiu um grupo que fala, aliás, o nome da revista deles é Revolução Permanente, né? Mas o que eu percebo é o seguinte: nenhum deles está defendendo o que parece ser os próximos passos necessários para derrotar a reforma. Ou seja, de um lado, em vez de se limitar às greves intermitentes, tentar generalizar isso num processo de greve geral, né? De greve geral não só de um dia, mas que se prolongue mais de tal forma a levar uma paralisação da economia francesa, né? Então, isso é uma coisa. E a outra coisa é defender que este movimento, que naturalmente está se enfrentando com Macron, levante a bandeira de fora Macron, né? Então, o que eu percebo nas organizações de esquerda, não existe essa política desta forma clara como eu estou explicando aqui. Agora, o que acontece? Quem lidera as manifestações, a principal referência é essa intersindical, onde estão as várias centrais sindicais. A intersindical não tem essa política, nem de uma greve geral por tempo indeterminado, digamos assim, e nem de levantar um fora Macron. E eu te digo até uma coisa, eu estava vendo hoje a entrevista com uma companheira do Solidaire, que deu a entrevista para o Herbert, e ela dizia o seguinte, que até é surpreendente que as centrais sindicais mais conservadoras, elas seguem chamando os dias de luta.
Você vê, né, Vera? Isso é pressão por baixo, isso é a classe trabalhadora tentando parar a reforma, né? Mas, como o movimento é tão grande e tão poderoso, a consciência das pessoas também vai se modificando, né? Sim. Então, seria um passo natural você tentar dar um passo adiante, ou seja, defender a queda do governo, porque o governo, o cara quer ser o ditador da França, né? Imagina, impõe essa reforma por canetada agora, o que ele não vai fazer amanhã? E depois da manhã? Não, Então, pois é, o movimento vai contra ele. Oi? não, e você veja assim, os trabalhadores, eles não se negam a lutar, eles estão dispostos a lutar. Você observa isso, isso quer dizer, há 4 meses que vem se manifestando, né, que essa insatisfação, essa busca para garantir que a Previdência seja conservada como ela estava assegurada até então. E aí a classe trabalhadora se depara com o governo, se depara com o parlamento e se depara com as suas direções no interior da classe trabalhadora. É muita gente para você se enfrentar. Então, isso, muitas vezes, a gente vai vendo no mundo inteiro, e aqui no Brasil, muitas vezes, quando isso ocorre, diz assim, quando, por acaso, se tem uma vitória, é como se fosse uma vitória de todo mundo. E quando os trabalhadores, por conta disso, não conseguem aquilo de fato tem o seu intento, é colocado, inclusive, a culpa sobre eles. Quando, na verdade, o que a gente observa é uma disposição da classe trabalhadora, da juventude, que falta incentivo mesmo. Porque, por exemplo, se vem todo esse tempo, tem todos esses meses de manifestação, de você colocar 3 milhões de pessoas na rua, como é na França, uma greve que você conseguisse, uma greve geral, né, que você pudesse parar todo o setor produtivo, que você pudesse parar todo o setor de transporte ao mesmo tempo, né? Até que fosse revogado, né? Que fosse retirado o decreto do governo e fosse mantida a Previdência tal qual ela existe hoje, era uma necessidade óbvia, que as direções só teriam que incentivar, que seria, na verdade, incentivar e organizar como isso se daria, né? Porque essas greves, uma atrás da outra, mostra a disposição de luta, mas do ponto de vista efetivo, para derrotar de fato o governo e o seu projeto, né, que é de interesse dos capitalistas, requer uma unidade do conjunto da classe trabalhadora, porque ele já deu provas de que não tem nenhum compromisso com quem trabalha, né? Porque a justificativa é sempre essa, não tem como manter a Previdência como está, mas não tem para quem, né? Interessa a quem a mudança na Previdência, porque os trabalhadores já deram mostra que não é a eles que interessa essa reforma. E são exatamente os trabalhadores quem trabalha para o país. Então, era preciso mesmo uma greve geral e as direções têm muita responsabilidade sobre isso, né? Mas a gente tirando as de lá, como pelas de cá... Porque olha só você, vamos supor que a Intersindical falasse, olha, nossa luta é contra a reforma da Previdência, só que o principal obstáculo é o presidente Macron, que falou que não vai negociar, que não vai voltar atrás. Então, ele tem que cair fora, ele tem que renunciar, escolha a palavra que quiser, mas o conteúdo é esse, é fora Macron. Eu duvido que alguém deixasse de ir para a rua se a Intersindical combinasse, né, essa luta contra a reforma com a luta pela queda do governo Macron. E também, a greve geral, é claro que vai ter algum tipo de dificuldades, certo? Não só a repressão, mas também, muitas vezes, os trabalhadores não sentem a segurança para fazer essa greve e tal. Mas esse é o trabalho das centrais sindicais e das organizações de esquerda. Procurar organizar a segurança, não é verdade? Porque segurança por segurança a gente não tem nunca. Não é quando estamos em luta, não é quando os trabalhadores estão em luta que eles ficam inseguros. Nós estamos muito mais inseguros quando estamos desorganizados e desmobilizados, porque a repressão à classe trabalhadora ela é constante.
Nesse momento, ela se apresenta de forma organizada, concentrada, porque a classe trabalhadora está organizada e concentrada. Então, é uma violência aberta que você vê claramente a classe contra a classe, mas no dia a dia é assim. Né? Você pega, por exemplo, vários ataques que a classe trabalhadora sofre todos os dias. Independe dela estar em movimento. Aliás, quando ela se coloca em movimento organizada, nesse instante ela cria a condição, inclusive, de derrotar a repressão, de se impor diante da repressão, de se impor diante do governo, de derrotar o governo, de derrotar o projeto da burguesia que está sendo levado a cabo pelo governo. Então, de fato uma tarefa importante, uma tarefa necessária. E me fala mais um pouco sobre o Solidé lá na França, como é que tem se portado, como foi essa entrevista, como é que essa companheira que tem falado sobre essa realidade lá aponta. Então, ela faz uma descrição muito bonita de quão transbordante é o movimento, né? Ela vive numa cidade bem pequena. Aí ela fala que conseguindo fazer uma manifestação lá com 5.000 trabalhadores e trabalhadoras, né? Deve ter sido a maior manifestação da história da cidade. Então, ela vai descrevendo como que existe uma insatisfação que se transformou em ação, sabe? Porque muitas vezes aqui no Brasil está cheio de insatisfação, porque a situação está terrível, né? Mas ainda não se transformou numa ação. E ela fala disso, como isso virou uma ação com várias faces diferentes, né? É uma coisa extremamente poderosa. E amanhã, vamos ver, né, Vera? Amanhã é o 12º dia de luta. Vamos ver como é que ele vai. Está tendo muita repressão, mesmo assim ele deve ser um dia muito forte de luta. Vamos ver como é que vai se dando essa continuidade. Agora, Vera, você já me perguntou um monte de coisa, eu quero fazer uma pergunta agora, pode? Pode. Eu estou entrevistando, mas de repente, se eu não souber, eu digo que não sei. Então, diga, pode perguntar. Como é que é a situação aqui no Brasil com relação a esse problema dos direitos de aposentadoria da classe trabalhadora? Como é que você vê isso? Porque os governos anteriores, né, o Bolsonaro preparou, o Temer, Bolsonaro chutou a bola, ele acabou piorando uma situação que já tinha sido piorada pelo Lula e antes disso pelo Fernando Henrique, certo? Ou seja, uma sucessão de reformas da Previdência. E como é que você vê isso? Como é que a gente pode trabalhar essa questão aqui no Brasil? Olha só, a reforma da Previdência, a primeira coisa, inclusive é uma das bandeiras que a classe trabalhadora tem levantado, né, inclusive de exigência ao governo Lula, que é a revogação de 2 reformas assim, imprescindíveis para colocar a classe trabalhadora em melhores condições de sobrevivência, que é a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, a reforma previdenciária. A reforma previdenciária no Brasil, ela tem uma série de ataques, é um conjunto de ataques. Uma que é a dificuldade para se aposentar. Então, hoje no Brasil, a idade mínima, a idade de aposentadoria, não tem mais idade mínima, a idade de aposentadoria é 62 para a mulher, 65 para os homens. Não tem mais aquele aposentadoria por tempo de serviço ou por idade. A idade é essa, 62 e 65 anos. O tempo mínimo de contribuição tem que ser de 15 anos. Para você ter a aposentadoria completa, você precisa hoje, quando você vai pagando os estágios, chega já era antes, né, 30, 35 anos, agora chega para 40, mais de 40 anos. Só que no Brasil, a oferta de trabalho formal, ele vem diminuindo paulatinamente. E quando você consegue o trabalho formal, com carteira assinada, pagando previdência social,
isso também não garante que você vai ter trabalho a vida inteira. Então, existe uma rotatividade grande da força dos trabalhadores. E, junto com isso, existe um desemprego galopante e uma contratação hoje que é muito maior, uma quantidade de trabalhadores hoje na informalidade, que soma mais ou menos 38 milhões de pessoas, segundo dados do ILAES, no seu anuário, acho que de 2021. Mas tem mais outra coisa. Junto com isso, agora, aí o governo está querendo mascarar isso. Quer dizer, os governos vêm tentando mascarar isso através da política do empoderamento, que é através daquele que eles chamam de empreendedor individual. Então, se você tem MEI, você paga a Previdência Social e você tem direito a essa Previdência Social que é individualmente, né? Mas restringe uma série de outras coisas. E, além disso, o número de pessoas que tem buscado isso é insignificante diante do número de trabalhadores que necessita da Previdência Social, tanto agora, quando fica doente, quando sofre algum acidente, ou quando morre um trabalhador, ou mesmo o trabalhador que está trabalhando, é cada vez mais distante dele a expectativa de uma aposentadoria. E quando tem acesso a essa aposentadoria, ela geralmente vai sendo achatada de forma que o nivelamento tem sido por baixo. Então, o índice de trabalhadores que se aposentou e que, com o tempo, não tem a recuperação do seu salário igual, vai deixando que a maioria hoje daqueles que recebem a Previdência Social no Brasil é de um salário mínimo. E você veja, ontem saiu, inclusive, uma reportagem falando da Previdência Social, que, junto com isso, não existe contratação de servidores para trabalharem na Previdência Social. Então, hoje, quando você precisa de um benefício, mesmo você trabalhando, se você se acidenta ou fica doente e tem que recorrer ao auxílio previdenciário, você pode ficar na fila por anos. Eu vou contar um caso que aconteceu com o meu sobrinho. É uma história muito triste, assim. Ele ficou doente em final de 2021. E ele trabalhava, carteira assinada, como garçom. Deu entrada na Previdência Social e não recebeu a Previdência Social. No curso da doença, que achava que era uma hérnia que precisava tirar, descobriu que tinha câncer, né? Tinha linfomas. E em julho, agora, do ano passado, ele faleceu. Quando ele faleceu, ele ainda não tinha recebido nem o benefício do auxílio-doença. E as filhas dele, aí ele morreu, e as filhas e a companheira dele ainda não recebeu a pensão. E a filha dele mais velha começou a receber, vai receber a primeira parcela, eu acho que agora, no próximo mês, eu não sei se agora no início desse mês ou no próximo mês. Então, você veja, esse é o quadro da realidade dramática daqueles que trabalham com carteira assinada. Com carteira assinada. Ontem teve uma outra reportagem de uma senhora que tem 4 anos que ela está esperando o BPC. E ela depende, porque ela não, como ela não tem o tempo de serviço para ter acesso à aposentadoria, você chega com 70 anos, você tem direito a esse benefício continuado. Só que esse programa de benefício continuado está ficando cada vez mais difícil, e ela é idosa, precisa comprar remédio, não tem. E não tem. Essa realidade é vivida hoje por milhões de trabalhadores brasileiros. Milhões, enquanto se estimulam os fundos de previdência privada para uma parcela da classe trabalhadora que pode pagar. Isso é um crime que os governos, que o Congresso Nacional, a serviço dos bancos e das grandes empresas, têm desferido sobre a classe trabalhadora de conjunto.
tanto sobre aqueles que já precisam se aposentar e não conseguem, quanto aqueles que estão doentes, aqueles que se acidentam e aqueles que estão trabalhando agora e que certamente, se não mudar essa realidade, vai ter muita, muita dificuldade de se aposentar no futuro. Então, esse drama que nós estamos vendo hoje na França é a realidade que nós já vivemos aqui no Brasil e que nós, trabalhadores, para ter revogado a reforma da Previdência, precisamos fazer o que estão fazendo os trabalhadores franceses. E com as lições de que deve ser o conjunto da classe trabalhadora organizada, mobilizada para exigir do presidente Lula, que subiu a rampa do Planalto no dia da posse, junto com uma mulher negra, com uma criança, com um deficiente, com os trabalhadores, né, com os negros, com indígenas, para garantir para que essa população tenha direito à previdência social, tenha direito ao trabalho e direitos trabalhistas, é preciso que a gente tome as ruas do mesmo jeito que tem feito hoje os trabalhadores franceses, porque se não for assim, nós não vamos mudar essa realidade. Não, é isso aí. Ô Vera, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho interessante, porque no Brasil foi criado o Bolsa Família lá no primeiro governo Lula, tal, mas o INSS, né, a Previdência Social Brasileira, ela é muito mais abrangente, não é verdade? Além de ser mais vantajosa, ou seja, ela atinge mais gente e paga em melhores condições. Se a Previdência Social ela garantisse a Seguridade Social, que é o seu projeto inicial, tal qual foi instituído e está assegurado na Constituição Federal, se ela não viesse paulatinamente sendo atacada pelos vários governos, desde Fernando Henrique Cardoso, como bem você falou, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro, todos eles atacaram a Previdência Social, de forma tal que a classe trabalhadora brasileira hoje morre sem assistência, sua família fica sem assistência, e a possibilidade daqueles que estão trabalhando e ter acesso a essa previdência é cada vez mais distante, e ainda quer solucionar, dizer que vai resolver o problema daqueles que trabalham hoje, os trabalhadores de aplicativos, terem direito a essa previdência social como indivíduo, ou seja, através de um MEI. Não resolve o problema da previdência social. O problema da previdência social, ele é um sistema integrado, onde os trabalhadores que estão na ativa pagam uma parcela, os empresários pagam outro, e que o governo, ao longo do tempo, vem tirando uma parcela significativa, através do PIS, COFINS, que inclusive acabou depois, para pagar a dívida pública. Então, existe tanto suga o governo, quanto, ao mesmo tempo, vai dificultando cada vez mais essa assistência, que é um direito da classe trabalhadora, é uma conquista da classe trabalhadora. E aí, do mesmo jeito que fazem para tirar a terra de indígenas, fazem também para tirar as conquistas que a classe trabalhadora juntaram das suas lutas ao longo do tempo, e que produz toda a riqueza social do país. Entende? E eles se apropriam de tudo, retira tudo dos trabalhadores, condena os trabalhadores à morte, à falta de assistência, seja jovem, seja idoso, porque eu falei dessa senhora que é uma idosa, e falei do meu sobrinho com 30 anos. Entende? Então, são jovens e idosos que estão passando por isso. São homens e mulheres, são aqueles que não contribuíram todo o tempo, são aqueles que não conseguiram contribuir por conta da sua condição social, e são aqueles também que estão trabalhando. Todo mundo paga, está padecendo no país. E não tem concurso público, não tem investimento num plano de trabalho para a geração de emprego, não tem projeto de redução da jornada de trabalho, não tem projeto de desenvolvimento do Parque Industrial Brasileiro, não tem projeto para a educação, não tem projeto para a saúde, não tem projeto para a moradia, e aí
acham que vão resolver o problema com esses planos assistenciais eleitoreiros que não resolvem de conjunto o problema da classe trabalhadora brasileira. Óbvio que se você está com fome, você recebe R$ 600, para quem está com fome, você consegue minimamente saciar a fome, mas não resolve o problema da pobreza. E ninguém tem que ficar à mercê desses projetos sociais, desses programas sociais. A classe trabalhadora saudável tem que produzir, trabalho tem, e riqueza tem. A gente está morrendo e padecendo em meio à fome, em meio à riqueza. Nós precisamos fazer isso com urgência, porque nós já estamos vendo a degradação como está, é a barbárie que se aproxima, entende? E aqui no Brasil isso é muito grave. Se os trabalhadores na França têm uma condição melhor que a nossa e está se levantando desse jeito, a gente tem que seguir esse exemplo aqui no Brasil. Nós precisamos. Vera, deixa eu fazer a gente chegou em 1 hora aí, deixa eu fazer um convite aqui para o pessoal. Amanhã, aqui em São Paulo, a gente vai fazer um protesto em solidariedade aos trabalhadores franceses, contra essa repressão brutal que está sendo usada pelo Estado francês contra os trabalhadores. Vai ser amanhã, às 5 horas da tarde, em frente ao prédio da Aliança Francesa, que fica ali perto do metrô República, na Rua General Jardim 182. Então, quem puder, quem tiver condição, aparece lá com a gente manda uma mensagem, né, de solidariedade aos trabalhadores e trabalhadoras franceses, e vamos ver se a gente aproveita e pega um ventinho de lá e traz para cá, né, Vera? Que soprem aqui os ventos da França e que consigamos levantar a classe trabalhadora para revogar a reforma previdenciária no Brasil também, a reforma trabalhista. Mas, olha, Fabinho, eu quero lhe agradecer imensamente e quero aproveitar também para deixar aqui um recado. A partir de hoje, vocês vão poder fazer perguntas para mim, e eu vou responder ao longo da semana. Essas perguntas, elas podem ser feitas numa caixinha que vai ser... Pode mostrar aí, Vinícius, para a gente? Numa caixinha de perguntas que a gente vai deixar lá no Instagram, na minha página no Instagram. Vocês perguntam o que vocês quiserem, o que eu souber responder, eu respondo. O que eu não souber, eu vou buscar as respostas e a gente conversa. Vou fazer isso em forma de vídeo, faço diretamente lá no Instagram. Posso responder algumas aqui também, quando for possível, né? E que eu não consiga fazer isso durante a semana também aqui na nossa live semanal. Mas a ideia é que a gente possa movimentar e discutir questões que são de interesses nossos, da classe trabalhadora, da juventude, dos desempregados, daqueles que estão na informalidade, dos indígenas, das mulheres, dos negros, das crianças, né? É outra coisa, Fabinho, só para a gente já ir encerrando mesmo, uma coisa que nós vimos aqui nesses ataques desses últimos dias, é uma semelhança entre aqueles que atacaram as escolas, tanto aqui em São Paulo, quanto lá em Santa Catarina. São 2 jovens, aqui um adolescente, né, um menino ainda de 13 anos, que, assim, incentivado, instruído e animado muito pelas políticas violentas da ultradireita e também no Rio Grande do Sul. Então, essa extrema-direita, ela é nociva, violenta, e ela só tem um interesse: garantir, de fato, que o sistema capitalista continue vigorando na sua forma mais bárbara e que condene toda a classe trabalhadora, principalmente os negros, a uma vida cada vez mais difícil, as mulheres, os LGBTs, os imigrantes, assim, os estrangeiros, em condições cada vez mais degradantes, para que os grandes empresários, tanto nacional quanto internacionalmente, sigam lucrando. Então, nós precisamos da classe trabalhadora organizada para derrotar essa ultradireita. E precisamos exigir do governo Lula que deixe de ser conciliador, que acabe com essa política de conciliação, de querer agradar todo mundo, porque esse tipo de política, mais do que não destrói a ultradireita, ao contrário, alimenta. E a forma que você tem de destruir a ultradireita é garantir a todo o povo condições de trabalho, de sobrevivência, de aposentadoria, de educação, de saúde, de moradia e de terra. E de
preservação da natureza. Se a gente fizer tudo isso, essa ultradireita que se alimenta das desgraças do povo, se acaba. Então, façamos isso de forma organizada, de forma independente, inclusive para exigir que o governo cumpra o que ele prometeu na sua campanha, que, pelo que nós estamos vendo, não vai cumprir nem aquilo que prometeu, que é a privatização. A gente vai falar disso semana que vem. Disse que não ia privatizar nada, já privatizou o metrô de Belo Horizonte. Bom, mas isso a gente fala semana que vem. Fabinho, meu querido, muitíssimo obrigada por você vir aqui mais uma vez, de trazer tanta informação para nós, da gente poder divulgar isso, de aproveitar essa live para conversar com as pessoas. Peço a vocês que assistiram essa live, que divulguem, que deixe lá o seu like, que compartilhe, que comente, que pode usar à vontade, pode abusar, pode deixar também os seus questionamentos, pode deixar também suas perguntas lá na caixinha do Instagram, e ao longo da semana a gente vai conversando e tentando, de forma coletiva, organizada, buscar as saídas para todos os problemas que nos afligem. Né, Fabinho? É isso aí, Vera. Obrigado pelo convite e estamos juntos aí. Vamos torcer aí para que os franceses e francesas tenham uma vitória e vamos aproveitar aí para trazer esse exemplo aí para a classe trabalhadora brasileira. Que soprem no Brasil os ventos da França e que alimente e estimule a classe trabalhadora e a juventude a lutar pela revogação da reforma da Previdência. Obrigada, Fabinho. Boa noite. Boa noite a todos vocês que assistiram a nossa live. Muito obrigada. Quero agradecer imensamente a Ivan, a Margarete, que é lá de Uruguaiana, longe pra caramba, na divisa com Uruguai e Argentina, né? Lurdinha, lá de Sergipe, Ismael, nossa, quanta gente boa que estava aqui na live. Agradecer a Edu, Betânia, que estava aqui assistindo conosco, Átimo. Olha, Átimo, um abraço, Átimo, prazer. Donizete, grande Donizete. Olha, quero dizer a vocês que vou trazer Nazareno para essa live aqui, viu? Clair, lá do Rio Grande do Sul, Ronaldo, Antônio Macapá, que é de Macapá, mas está aqui em São Paulo, em São José dos Campos, grande lutador metalúrgico, que estava aqui na nossa live, Raquel, Ironi, gente, quanta gente, Lúcia, gente, boa noite, muito obrigada pela audiência, divulguem amplamente essa live. Tem muita informação bacana, gente. Boa noite, Fabinho, um cheiro. Vinícius, meu querido, obrigada, um cheiro para você também.